Vamos lá, pessoal. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada de estudo para vocês. Na sua tela, uma questão do concurso da SpaceX de 2008, uma questão para a gente aplicar a primeira lei da termodinâmica, ok? O texto da questão diz o seguinte: um gás perfeito expande-se adiabaticamente e realiza um trabalho sobre o meio externo de módulo igual a 430 joules. A variação da energia interna sofrida pelo gás, não é pelo gás, é pelo gás, nessa transformação é de quanto? Então, vamos lá? Vamos marcar o que o problema está pedindo e as informações importantes do texto. O que o problema pede para a gente é a variação da energia interna sofrida pelo gás. Então, marcando aqui e escrevendo aqui embaixo com uma canetinha mais fina. O que o problema pede para a gente é o que a gente conhece vulgarmente como variação da energia interna, ok? Bom, o problema também trouxe para a gente a informação de que houve uma expansão adiabática, né? Essa expansão adiabática significa que houve um aumento de volume. Então, tá aí as informações importantes que o problema trouxe para a gente. Quando ele diz adiabaticamente, ele quer dizer que a troca de calor foi igual a zero, tá ok? Então, vamos lá? Quando ele diz uma expansão adiabática, ele está querendo dizer que o calor trocado é igual a zero. E ele disse que o módulo do trabalho é igual a 430 joules. Só que aí, esse trabalho, ele vai ser positivo. Por que positivo? Porque houve uma expansão, aumento de volume, o gás realizou o trabalho sobre o meio, então é trabalho positivo. E aí o problema pede para a gente calcular, então, a famosa variação da energia interna. A gente vai utilizar a primeira lei da termodinâmica, que nada mais é do que uma lei de conservação da energia, ok? O que diz essa lei de conservação da energia, que é a primeira lei da termodinâmica? Ela diz que a quantidade de calor trocado é trabalho mais variação da energia interna, ou seja, variação da energia interna, ela vai ser igual ao calor menos o trabalho, tá? É isso que diz a primeira lei da termodinâmica. Ela é escrita dessa segunda forma que aqui está. A variação da energia interna do gás é igual à quantidade de calor trocado menos o trabalho realizado ou sofrido pelo gás. Nesse caso aqui, ele realizou o trabalho. Bom, eu vou colocar aqui na sua tela um diagramazinho que sempre eu gosto de colocar para a gente entender direitinho o que está acontecendo. Isso ajuda demais na sua aprendizagem. O que é uma transformação adiabática? Expansão adiabática. É essa curva que está na cor verde aqui. Isso daqui, na cor verde, é o que a gente chama de adiabática. Como você já sabe, as adiabáticas, elas cortam as isotermas, tá vendo? Elas cortam as isotermas. Então, essas curvas que estão na cor vermelha são duas curvas chamadas isotermas, tá? A mais externa, que é essa daqui, ela está a uma temperatura maior, e essa daqui, mais interna, está a uma temperatura menor. Então, essa interna, ela tem uma temperatura TB, e essa daqui tem uma temperatura TA. E por que ela vai de A para B e não de B para A? Porque ele disse que houve uma expansão, e essa expansão significa aumento de volume, quer dizer que aconteceu nesse sentido aqui, aumento de volume, tá vendo? Por isso que ela acontece de A para B e não de B para A, no desenho está aí. Houve uma variação positiva de volume. Deixa eu até puxar isso aqui para baixo. Isso aqui significa que houve uma variação positiva de volume, tá vendo? Muito bem. Do outro lado aqui, você pode ver que houve uma redução de pressão. Eu estou te ensinando a analisar isso aqui. A questão a gente resolve facinho.
Eu só quero que você aprenda a interpretar isso aqui. Então, você tem aqui uma variação de pressão negativa, é o que a gente tem aqui, ok? Bom, por causa da lei de Joule, o que diz a lei de Joule? Que a energia interna de um gás é função exclusiva de sua temperatura absoluta. O que quer dizer isso? Reduziu a temperatura, reduziu a energia interna. Aumentou a temperatura, aumentou a energia interna. Como ele sai de uma temperatura maior, porque TA é maior do que TB, então, como ele sai de TA e vem para B, você tem uma temperatura menor em TB. Então, uma variação negativa da temperatura. Variação negativa da temperatura significa também uma variação negativa da energia interna. Então, como ele está pedindo a variação da energia interna, eu já sei que ela é negativa. Então, certeza, isso aqui não pode ser resposta, isso aqui não pode ser resposta, isso aqui não pode ser resposta. Com certeza, a resposta tem que ser negativa. E mais, como a troca de calor é igual a zero, olha lá, porque a transformação ela é adiabática, então a quantidade de calor é igual a zero. Volta para cá, e aí você coloca aqui, ó, variação da energia interna é igual a zero menos mais 430 joules. Então, a variação da energia interna, ela é de menos 430 joules. E isso aqui é o que a gente chama de resposta. E a resposta nos leva ao gabarito A, menos 430 joules. Pessoal, eu só quis aproveitar a questão para mostrar esses detalhezinhos aqui para vocês, mas essa questão ela se resolve até, se você pegou a prática, a gente resolve ela com cálculo mental, tá bom? Que a troca de calor é igual a zero. E aí, o que acontece nesse tipo de transformação? Que a gente chama de expansão adiabática. Na expansão adiabática, você tem que o trabalho é positivo, a variação da energia interna é negativa, porque a quantidade de calor trocada é igual a zero. Ok? Primeira lei da termodinâmica, questão resolvida, questão gabaritada, questão morta, questão sepultada.